O 3I Atlas, até agora o cometa mais famoso do século XXI, continua tirando o sono de cientistas e curiosos, ainda mais depois que foi notada uma coisa bastante estranha naquele objeto. A sua cauda é incomum e tem sinais de exaustão por propulsão, segundo apontou recentemente o telescópio espacial James Webb. Ou é o cometa mais diferente que a NASA já detectou, ou é algo além da nossa imaginação. Tem muita gente torcendo para que seja, né? Vamos saber o que os cientistas têm falado sobre isso ultimamente. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Em 7 de junho de 2025, o telescópio espacial Hubble detectou o que parecia ser apenas mais um visitante, o 3I Atlas. Catalogado como uma rocha inofensiva de poucas centenas de metros, à deriva em direção ao Sol, ele foi registrado pela NASA e a vida seguiu seu curso. Porém, alguns dias depois, novas imagens revelaram uma mudança inesperada. O que era uma simples rocha agora exibia uma cauda brilhando em tons de vermelho e amarelo, como aço derretido no vazio do espaço. Mais intrigante ainda, em vez de se afastar do Sol, como um cometa faria, a cauda apontava para dentro, impulsionando o objeto diretamente na direção da nossa estrela. O que estaria por trás dessa manobra, hein? Avi Loeb, astrofísico de Harvard, foi a público em seus canais de redes sociais para expressar o que os outros cientistas não tiveram coragem, apesar da ideia ter passado pela cabeça de cada um. Que a propulsão do objeto não era natural e sim algo avançado. A ideia, no entanto, permaneceu como uma mera especulação, sem dados concretos para sustentá-la. A confirmação aparentemente veio no dia 7 de setembro de 2025. O telescópio espacial James Webb capturou uma imagem ainda mais nítida do 3I Atlas, que realmente intrigou os cientistas. Simplesmente, da noite para o dia, a cauda vermelha e amarela havia se transformado num feixe verde e pulsante, quase um neon. Cada pulso se alinhava com mudanças sutis e precisas na trajetória do objeto, como se estivesse sendo ativamente guiado. Os cientistas envolvidos no estudo, normalmente acostumados a cometas calmos e previsíveis, ficaram chocados com essa mudança. Avi Loeb, obviamente, não hesitou. Ele declarou que os dados eram inegáveis. Segundo o astrofísico, o 3I Atlas não é mais um cometa, mas uma nave interestelar, uma máquina acionando um motor baseado em física e química muito além de qualquer coisa que a humanidade já tenha alcançado. Pela primeira vez, ele apresentou os números e observações concretas que provaram as suas palavras, revelando uma história que mudou a forma como enxergamos o cosmos. A primeira pergunta que todos fizeram foi: por que a cauda do objeto ficou de um verde tão intenso e repentino? O brilho não era apenas uma cor, era uma assinatura, um sinal de que algo estava acontecendo no interior daquele corpo. A revelação veio quando o James Webb desmembrou a luz do 3I Atlas em um espectro. O resultado foi estarrecedor. O objeto não tinha quase nenhum vapor de água, mas estava repleto de dióxido de carbono, cianeto, monóxido de carbono e nuvens de poeira de níquel. Esses não são gases comumente encontrados em cometas. Para o engenheiro da GPL, Keyur Patel, essa combinação parece ser uma receita precisa para um motor de plasma de alta eficiência. Bem, para você entender melhor, o processo funciona assim. Um gás é aquecido e tem seus elétrons removidos, transformando-se em plasma. Campos elétricos e magnéticos são, então, usados para lançar esse plasma para trás, gerando um empuxo muito mais potente e eficiente do que de um foguete convencional, por exemplo. Será que descobrimos uma maneira mais eficiente para viajar espaço afora? Bem, a combinação dos elementos parece ser ideal. O dióxido de carbono serve como um propelente pesado.
O cianeto conduz a carga elétrica, permitindo que o plasma seja guiado por campos magnéticos. A poeira de níquel adiciona massa e, ao mesmo tempo, protege o núcleo do motor. Juntos, eles formam um plasma denso e controlável. Tá, mas e o brilho verde que tanto chamou a atenção, André? Bom, ele não é apenas uma cor. É a assinatura de carbono ionizado e cianeto sob um campo elétrico extremamente forte. O mesmo brilho é visto em laboratórios na Terra quando esses gases são submetidos a arcos de alta voltagem. No espaço e nessa escala, isso só parece significar uma coisa: alguém está acionando um propulsor de plasma. A complexidade do sistema parecia elegante demais para ser real. Segundo o Dr. Loeb, em seu núcleo deve existir um reator nuclear compacto, um coração de energia muito mais denso do que qualquer tecnologia humana. Esse reator gera cerca de 10 gigawatts, o suficiente para abastecer uma nação inteira, só para você ter uma ideia da potência. Mas comprimido numa câmara do tamanho de um quarteirão. Que loucura! O núcleo de níquel funciona como um bloco de motor e escudo de radiação, protegendo os sistemas internos e contendo temperaturas mais quentes que a superfície de uma estrela. Que combinação! O que foi observado também é que as pulsações que ocorriam a cada 232 segundos eram pequenos empurrões que mudavam a velocidade e direção do objeto. Nada disso poderia acontecer por acaso, apenas pela ação do Sol. Portanto, tudo indicava uma pulsação deliberada. O resultado desse suposto e complexo motor é um jato verde que serve a duas funções: propulsão e camuflagem. A cauda não é apenas uma descarga de energia, é uma cortina brilhante de gás ionizado que move a nave enquanto esconde sua verdadeira forma. Lembre-se que cada pulso na cauda é uma descarga cronometrada a partir de um núcleo de 10 gigawatts que causa um empurrão deliberado no espaço com a precisão de um motor controlado. Tudo muito inteligente. Cada pulso alterou a velocidade e a direção da nave com uma precisão impressionante. Esse comportamento é análogo ao modo como os motores de espaçonaves terrestres regulam entre baixa e alta potência, só para você ter uma ideia. O que era visto como um fenômeno natural parece ser, para alguns, na verdade, um exemplo de engenharia avançada. Conforme o 3I Atlas se aproximou do Sol, segundo alguns cientistas, sua cor mudou porque ele alternou os modos de propulsão. A fase inicial, a vermelho-amarela, foi uma descarga de baixa energia, uma espécie de aquecimento. Ao se aproximar da estrela, a nave começou a aproveitar o campo magnético do Sol, carregando o plasma a energias mais altas para produzir o brilho verde. Agora, os cientistas esperam uma fase azul esbranquiçada, o que pode indicar o propulsor operando em sua potência máxima a fim de sair da atração do Sol. Sabe aqueles conceitos de física e química que a gente aprende na escola? Pois é, eles podem estar sendo desafiados neste momento pelo comportamento do 3I Atlas. É um dos motivos que está todo mundo de olho nele. Primeiro, a cauda de um cometa não deveria apontar para dentro e nem deveria pulsar como um coração. Também não deveria acelerar ou desacelerar por conta própria, e muito menos alinhar-se perfeitamente com o plano de órbita da Terra. O 3I Atlas fez tudo isso. Em outras palavras, ele está usando princípios físico-químicos que ainda não conhecemos. Segundo dados da NASA, em 2 semanas o objeto desacelerou de 88.000 para 87.000 quilômetros por hora. Alguns consideram isso impossível, caso não haja sistemas de propulsão ativos. Bem, mas se você pensa que a estranheza para por aqui, está enganado. Há algo ainda mais estranho. Preste atenção. Enquanto o objeto se aproxima do Sol, os radiotelescópios na Terra captaram algo que nenhum cometa deveria emitir:
um pulso na frequência de 1420 MHz, a linha do hidrogênio que os cientistas monitoram na busca por comunicação interestelar. Cada vez que a pluma verde brilhava, o sinal aumentava. Aquilo não era ruído. O zumbido subia e descia em sincronia com as pulsações do suposto cometa, como um segundo batimento cardíaco escondido dentro do primeiro. Para engenheiros de rádio, era um sinal inconfundível de um transmissor ou um sistema de energia ativo. Em outras palavras, o Trace Atlas não apenas estava brilhando para nós, mas também estava zumbindo. A frequência de 1420 MHz é o canal de chamada universal do cosmos. Olha que interessante. Embora fraco, o sinal possuía uma estrutura como uma mensagem criptografada ou um subproduto de uma rede de energia colossal. Nunca antes uma cauda de cometa havia sido detectada nessa frequência. E com isso, a NASA emitiu um alerta. A nuvem de escape de plasma verde poderia ser perigosa para os nossos satélites. A alta concentração de gases de cianeto, que é muito letal para nós humanos, e poeira de níquel criaria uma espécie de tempestade de areia carregada, capaz de fritar painéis solares, danificar antenas e causar curtos-circuitos. Satélites projetados para o vácuo do espaço não foram feitos para resistir a uma nuvem de exaustão alienígena. E pela primeira vez na história, agências espaciais criaram procedimentos de emergência caso uma nave interestelar cruzasse as rotas orbitais da Terra. Para lidar com o objeto diretamente, alguns sugerem uma missão de resposta rápida: a utilização da sonda Juno-1. O seu casco é constituído de um novo revestimento cerâmico de níquel que consegue resistir aos íons de cianeto e à poeira. No interior, instrumentos preparados podem rastrear o sinal de rádio e filmar o motor de perto. Se for lançada a tempo, a Juno-1 será a primeira nave espacial a se aproximar de um cometa ainda em movimento. Os engenheiros alertam que a missão é arriscada. A cauda se comporta como uma corrente viva de partículas carregadas, pulsando com 10 gigawatts de potência. Um único passo em falso e a Juno-1 pode simplesmente ser vaporizada. Mas se a missão for bem sucedida por outro lado, a humanidade finalmente verá o centro do Trace Atlas com seus próprios olhos, revelando a rede de níquel, os bocais de plasma e o coração verde do motor. Nós, sem dúvida, estaremos atentos a qualquer novidade vinda do Trace Atlas. Afinal, não é sempre que podemos falar sobre um cometa completamente fora do convencional e tão curioso quanto esse é. Qualquer nova informação, estaremos aqui com você.